Fala, seres humanos, professor Rômulo Ramos. Hoje nós vamos mostrar para vocês o que pode cair de Covid em provas de vestibulares e faculdades particulares do Brasil inteiro, beleza? Não esqueça, se estiver gostando de nossas aulas, de se inscrever no canal e também de dar o likezinho, ok? Também aqui encontra-se o meu Instagram, se você quiser tirar alguma dúvida particular, também me coloco à sua disposição, beleza, meus nobres? Também nós temos o grupo do Quero Medicina, que é um grupo voltado a faculdades particulares do Espírito Santo e também de outras partes do Brasil. Beleza? Vamos lá? Olha só, galera. Covid-19, a gente, nos últimos 2 anos, nós já absorvemos uma quantidade imensa de informações diferentes. Algumas verdadeiras, outras fake news. O que é extremamente importante é a gente direcionar a informação verídica ao que efetivamente pode se cair no vestibular. Primeiro ponto importante é que a Covid-19 é um vírus novo, considerado novo, mas ele é uma variante de um tipo de vírus que ele não é tão novo assim, que é o SARS-CoV-2, ok? Que ele é responsável pela síndrome respiratória aguda severa do coronavírus, ok? Ele não tinha uma disseminação tão grande assim, como nós percebemos que aconteceu com a Covid-19, né? Que é a doença do coronavírus, né? Quando coloca-se aqui que a sua origem foi em 2019, quer dizer que a amplitude de disseminação foi percebida neste ano em questão, assim como a sua identificação, né? O que a gente consegue perceber do vírus do corona? Aqui a gente consegue perceber que nós temos, associado à sua membrana plasmática, um grupo muito importante de proteínas que vão auxiliar tanto na adesão desse vírus à membrana da célula hospedeira, como também serão utilizados para a confecção de novas membranas plasmáticas. Então, analise comigo que, primeiramente, nós temos aqui uma glicoproteína M. Essa glicoproteína M, ela tem um papel importantíssimo porque ela auxilia para que esse vírus se funda à membrana plasmática da célula hospedeira, principalmente. Lembrando que todo e qualquer vírus, ele, de maneira geral, ele possui 3 mecanismos para entrada na célula hospedeira. Existe o caso da fusão de membrana, em que a membrana do vírus mais a membrana da célula hospedeira se unem e aí o material interno do vírus entra dentro da célula hospedeira, é um ponto. Nós temos o englobamento do vírus, feito principalmente por macrófagos, quando ele engloba o vírus e dentro dessa célula, desse macrófago, nós temos a degradação da cápsula do vírus, expondo todo o seu material interno dentro desse macrófago. E também nós temos o processo de injeção, que é um grupo especial de vírus, como acontece com o vírus bacteriófago, no qual ele adentra proteínas de injeção na membrana plasmática e esse material é colocado como se fosse uma seringa dentro dessa célula hospedeira, perfeito? No caso aqui do coronavírus, nós temos o processo de fusão de membrana, no qual as duas membranas plasmáticas se unem e aí o material interno do vírus entra dentro dessa célula hospedeira. Além da questão dessa proteína M, nós também temos a proteína chamada de spike, né? A glicoproteína spike, conhecida como S. Essa proteína também auxilia no processo de adsorção, que é justamente a fixação dele na membrana da célula hospedeira. Além da glicoproteína spike, também nós temos a glicoproteína E, ok? Que ela auxilia a partir do momento que ela entra dentro da célula hospedeira para a montagem de novas membranas plasmáticas virais, né? Novas cápsulas de revestimento externos virais. Além dessa capa de glicoproteínas, nós temos o envelope lipídico, típico de qualquer membrana plasmática. Nós temos também, agora pensando a nível interno, um chamado nucleocapsídeo N. Esse nucleocapsídeo N, ele vai revestir o material genético viral, e esse material genético do viral para o coronavírus,
ele é conhecido como RNA+, né? Então, o genoma viral dele significa RNA+. Por que RNA+? É extremamente importante também a gente entender que os vírus que possuem o material genético do tipo RNA, eles se comportarão de maneira diferente para aqueles vírus que possuem material genético do tipo DNA. No próximo slide, nós vamos verificar justamente esse processo de replicação viral. E aí vocês vão entender mais precisamente como que funciona a questão do RNA+. Perfeito? Antes de chegarmos e falarmos do processo de replicação, o genoma viral do coronavírus, que nós já comentamos que é do tipo RNA+, ele tem aproximadamente 30 mil nucleotídeos e aproximadamente 15 genes. Lembrando que gene é uma sequência de material genético do organismo em questão, que pode ser lido, que pode ser convertido em proteínas, ok? Então, estes genes, eles possuem regiões específicas. Por exemplo, nós temos na região 5', 3', né? A parte do genoma viral que pode ser lido e convertido em proteína no processo de síntese proteica. Nós temos a região ORF1A, que é onde se inicia a tradução dos genes, ok? Então, aqui que está relacionado à síntese de enzimas virais, e essas sínteses de enzimas virais que vão promover a abertura e quebra de sequências do próprio material genético. Então, nós estamos falando das helicases, RNAs polimerases e RNAs dependentes, ok? Então, nós temos tanto a ORF1A como a ORF1B, que vão ser responsáveis pela produção dessas enzimas muito importantes para o processo de formação de novos vírus de síntese proteica dentro da célula hospedeira. Nós temos a região considerada S, que é uma região que sintetiza a proteína spike, e nós já havíamos visto no slide anterior que essa proteína spike é importante para a adesão, né, a adsorção à célula hospedeira. Nós temos um gene considerado E, que é específico para glicoproteína E, que também tem um papel importante ali no processo de formação de novas cápsulas virais. Nós temos o gene M, que ele vai ser responsável pela produção da glicoproteína M, que atua ali no núcleo capsídeo, perfeito, que é uma cápsula de revestimento do material genético. E a gente ainda tem o gene N, responsável pela proteína N, que também está relacionado à síntese de materiais necessários para a formação também de nucleocapsídeos. Perfeito? Quando nós falamos aqui do RNA mais presentes no vírus do Covid, existe um procedimento de síntese de proteínas e também de formação de novos vírus. Como que funciona esse processo? Inicialmente existe, por aquelas proteínas de membrana, a adsorção do vírus à célula hospedeira. Então, nós vimos que a adsorção, ela existe nós vimos então que a adsorção existe um processo muito específico na célula hospedeira. Então, nós temos uma proteína especial na membrana do vírus que vai reconhecer uma proteína especial na membrana da célula hospedeira. Então, proteína do capsídeo do vírus com proteína da membrana da célula hospedeira, haverá um encaixe perfeito. Característica do vírus, de maneira geral, é possuir uma alta especificidade. Apesar de que a gente perceber que para o Covid-19 ele tem uma amplitude específica, ou seja, ele consegue fazer o processo de adsorção com diferentes grupos de células em diferentes tipos de tecidos, o que torna essa doença muito mais séria.
Posteriormente aconteceu o processo de adsorção, nós temos o processo de endocitose, que é o englobamento dessa partícula, e a partir do momento que você tem essa endocitose, que é a entrada, né, que é o englobamento dessa célula hospedeira, nós vamos ter o processo de fusão de membrana, ou seja, a membrana da célula hospedeira vai se fundir à membrana, né, à estrutura de revestimento do vírus. A partir desse momento, nós temos a chamada descapsidação. O que significa isso? Toda essa cápsula de revestimento, né, essa membrana aqui, essa estrutura de revestimento, ela é digerida, ela é removida, permanecendo apenas o material genético viral, né, conhecido como genoma viral. Como nós havíamos falado, o genoma viral para o Covid-19 é chamado de RNA+, né? O que significa ser RNA+? Significa que esse RNA viral ele já funciona como o RNA mensageiro. O que significa isso? Ele já pode ser lido no ribossomo da célula hospedeira para a síntese de uma nova proteína. Então, esse RNA ele já está pronto para ser lido, né, no processo aqui. Ele funciona já como um RNA transcrito para ser lido no ribossomo da célula hospedeira. Então, nós temos o RNA mensageiro viral, que vai ser transcrito para que efetivamente ele seja traduzido aqui na estrutura 7, junto ao ribossomo, ok? Lembrando que esse ribossomo ele pode tanto estar isolado, quanto também associado ao retículo endoplasmático rugoso. Então, posteriormente a esse processo de tradução, haverá então a síntese de diversas proteínas virais. Então, nós temos a síntese, olha só, do RNA mensageiro positivo genômico com a formação dos chamados virions, né? Virions são como se fossem pré-vírus, vírus ainda que não estão completamente formados para serem liberados. Então, esses virions, que são esses pré-vírus, já com toda a estruturação genômica feita, com tudo sua cápsula externa, com todas as proteínas M, E, S já estabelecido, elas então serão liberadas para o meio externo por uma forma de exocitose. E aí nós já temos um novo vírus, então, para infectar uma nova célula hospedeira. Perfeito? Já conhecemos diversos sintomas relacionados ao coronavírus, temos algumas mais frequentes, outras um pouco menos frequentes, né? Que é o caso da tosse seca, febre acima dos 37 graus, cansaço, só que nós temos também alguns outros sintomas que não foram frequentes na grande maioria da população, que é aquela questão da dor no corpo e na cabeça, principalmente na região do dorso, né, da costa. Temos também a coriza e a perda de olfato, que foi comum para muita gente, para outras nem tanto. Falta de ar, que muitas vezes você precisa de um auxílio médico para ventilação artificial. A questão da diarreia, que também não foi muito frequente, e para algumas pessoas também estiveram associados à dor de garganta. Os principais danos gerados aqui pelo coronavírus, que necessariamente fizeram com que as pessoas tivessem auxílio a um respirador mecânico, foi devido ao processo de inflamação e formação de muco excessivo nas regiões de troca gasosa. Quando você tem uma inflamação na região de troca gasosa, isso acaba fazendo com que a gente tenha um estreitamento do canal e uma dificuldade de passagem de ar. E como você tem uma dificuldade de passagem de ar, consequentemente você tem uma dificuldade no processo de difusão dos gases via alvéolos pulmonares e vasos sanguíneos que envolvem ali, que estão associados aos nossos pulmões. Além desse processo, a formação de muco também ele interfere, porque quando você tem a formação de muco, você também diminui a passagem de ar por esses canais, que também vai interferir no processo de difusão dos gases, que vai interferir necessariamente no processo de hematose, que conhecemos como troca gasosa.
Além de ter uma ação direta nas nossas vias respiratórias, nós também temos outros órgãos que já verificou-se um certo prejuízo após o contato com o coronavírus, como por exemplo a região cerebral. Foi percebido que algumas pessoas tiveram morte de neurônios, então algumas regiões específicas do cérebro se tornaram prejudicadas. Também tivemos a deterioração de células do miocárdio, de células do coração, gerando insuficiência cardiorrespiratória. Também para algumas pessoas houve um problema dos rins, que precisaram também passar pelos processos de hemodiálise para recuperar ao processo de limpeza que este órgão em questão faz. E também para muitos tivemos problemas intestinais que muitas vezes estiveram relacionados àquela diarreia constante que algumas pessoas sentiram. Perfeito? Com relação aos mecanismos de prevenção, que nós já ouvimos diferentes informações que efetivamente pode vir cair nas provas. A questão de lavar as mãos com frequência, utilizando álcool e sabão. O porquê de se utilizar isso? Porque nós verificamos que o revestimento externo do vírus, ele possui uma cápsula e uma membrana de constituição lipídica. Então, a presença do sabão e do álcool 70 promove a desnaturação desse envelope lipídico. Significa que ele se rompe e aí, consequentemente, você mata o vírus em questão. Questão de utilização de máscaras. Diversas pesquisas já mostraram que uma pessoa com máscara, ela diminui a emissão de chamados aerosóis, né? Que são aquelas pequenas gotículas de saliva que saem da nossa boca. Então, perceba, quando duas pessoas não usam máscara, a chance de contaminação é extremamente alta, porque esses aerosóis entram em contato diretamente com uma pessoa e outra. Se apenas uma delas está utilizando a máscara, essa contaminação passa a ser alta. Por quê? Apesar deste indivíduo estar transmitindo uma pequena quantidade de aerosóis devido à máscara, esse indivíduo está passando uma grande quantidade de aerosóis para o outro. Então, ainda assim, tem uma contaminação considerável. Lembrando que se os dois estiverem contaminados, se uma pessoa contaminada estiver usando máscara e a outra não contaminada não estiver usando máscara, nós temos uma contaminação média. Por quê? As máscaras, elas reduzem consideravelmente a emissão de aerosóis, mas elas não eliminam, não excluem. Então, existe uma chance de contaminação. E a mais indicada de todas, que está sendo trabalhado no mundo todo, é a questão de todo mundo utilizar a sua máscara, né? Porque os dois vão estar emitindo uma pequena quantidade de aerosóis, tanto se os dois estiverem contaminados com apenas um deles. Por quê? Duas pessoas contaminadas, elas podem também infectar o outro com variedades diferentes, que faz com que também esse vírus permaneça circulante aí na população humana durante ainda muito tempo. Perfeito? E por último, nós temos aqui a questão de sempre proteger o seu espirro, a sua tosse com o seu antebraço. Isso também, de maneira geral, tem a função de diminuir a dispersão desses aerosóis. E aí, consequentemente, você diminui a emissão de vírus, tanto diretamente em contato com outra pessoa, como também de superfícies que estiverem próximas a você na hora que você estiver espirrando. Perfeito? Com relação aos testes clínicos que podem cair em prova, a gente tem aquele chamado de teste rápido e também nós temos o RT-PCR, né? Bastante desconfortável para muitos, mas extremamente importante. Esse considerado como teste rápido verifica se o paciente possui anticorpos específicos contra o coronavírus. Então, ele indica se uma pessoa se contaminou com coronavírus e já está criando uma resistência para aquele tipo de antígeno, né? Enquanto que o RT-PCR, ele detecta a presença do vírus no seu corpo, né? Por quê? Porque esse teste rápido, nós temos uma particularidade que talvez você tenha adquirido, mas ainda o seu corpo não criou anticorpos contra o vírus em questão. Aí daria o que é chamado de falso negativo. Então, veja bem, no teste considerado rápido,
Então, é verificado a presença das chamadas IgMs e IgG, que vão aumentar quando você tem uma resposta a esse tipo de infecção viral, né? Então, aqui nesse gráfico, a gente percebe aqui a carga viral que se eleva e cai. A partir do momento que a carga viral eleva-se, também um pouco mais à frente, né? Alguns dias à frente, nós vamos ter uma elevação das chamadas IgMs e também uma elevação da IgG, que vão combater o vírus em questão, eliminando-o. Lembrando que não tem um medicamento específico que mata vírus. Nós temos medicamentos que auxiliam na redução da multiplicação viral. Mas, de maneira geral, quem elimina vírus é o seu próprio sistema imune, ou seja, os seus anticorpos. Então, nós temos a elevação e a produção desses anticorpos que vai fazer com que esses vírus diminuam. E a forma de produzir esses anticorpos nos gera uma memória de imunização contra esse vírus em questão, fazendo com que ele permaneça no nosso corpo em taxas consideráveis durante um bom tempo. Então, esse tipo de exame, ele verifica se você já pegou o coronavírus, mesmo que você não tenha sintomas muito claros e evidentes. O exame de coleta orofaringiana, ou RT-PCR, para ele verificar a presença do vírus no seu corpo, mais precisamente do genoma viral, ele pega principalmente o muco presente, tanto no seu nariz, quanto também aqui no final da sua garganta, né? Que são regiões que acumula-se muito muco. Esse tipo de análise haverá o isolamento dessas partículas que foram coletadas nessas regiões mucais, nessas estruturas mucais, e a partir daí é feito uma análise de PCR, que ele fragmenta esse material e identifica de acordo com o organismo em questão. O coronavírus, ele possui uma impressão gênica já identificada e característica. Então, a partir do momento que as pessoas, quando fazem o teste de PCR, apresentam essa impressão gênica realizada pelo equipamento, então caracteriza se ela teve ou não o coronavírus. Beleza, galera? Com isso, então, nós fechamos